Afinal, chegamos à metade do ano e agora é uma boa hora para você rever aquelas metas, sabe? Que você escreveu lá no começo de 2025. Será que você conseguiu cumprir os seus objetivos financeiros ou não? Se a resposta for não, calma, ainda dá tempo de cuidar bem das suas finanças e espantar de vez, né? Aquelas dívidas acumuladas e encerrar bem o ano. Para ensinar pra gente como fazer isso na prática mesmo, Thiago Godoy, que é educador financeiro, estará conosco hoje. Seja bem-vindo, Thiago, um prazer recebê-lo. Obrigado, prazer estar aqui. Estou muito feliz, muito bom. Porque realmente chegou na metade do ano, é aquela palpitação, né? Como fazer aquela viagem dos sonhos, como encerrar bem um ano. Então eu acho que antes das dicas práticas, porque teremos, como vocês estão vendo aqui, é importante que a gente entenda o que é bem-estar financeiro. Muito bom. Esse momento do ano é quando a gente começa a olhar para os nossos desejos lá em dezembro e começa a olhar para trás e ver, nossa, quanta coisa deixei de fazer. Mas não é para ficar desesperado, não. Acho que a coisa do bem-estar financeiro, Pamela, é muito simples. E se a gente fizer passo a passo, esse feijão com arroz funciona, que tem a ver com equilíbrio. São 3 pilares. Primeiro é a gente conseguir pagar as nossas contas em dia, pagar os boletos, sabe? Porque muitas vezes a gente fica devendo alguma coisa por bobagem e fica enrolando uma dívida, fica deixando ali a furada do cartão rolar e isso dá muito mal-estar, muita ansiedade. E juros. E juros que cada vez mais juros, mais ansiedade, né? Então, pagar a conta em dia é muito importante, é a base desse negócio. Depois a gente conseguir ter alguma reserva para imprevisto, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente pode ter um imprevisto que vai furar o nosso caixa e muitas vezes a gente vai ter que vender alguma coisa que a gente não gostaria de vender. Às vezes o apartamento, o imóvel da família, um carro, ou vai ter que pegar um empréstimo, pior ainda, né? Pegar um empréstimo com juros mais altos. Então a gente conseguir ter uma reserva para imprevistos é muito importante. E em terceiro lugar, não menos importante, mas tem que ser feito em terceiro lugar, é a gente conseguir, claro, conquistar as coisas que a gente quer, que é os sonhos, que são as viagens, comprar as coisas que a gente quer, que é o que, na verdade, a gente busca, né? A gente trabalha para isso. Por isso estamos aqui. Só que a gente pode fazer o terceiro pilar sem fazer o primeiro? A gente até pode, mas vai dar problema, vai quebrar o orçamento. Então a gente antecipar os sonhos, ficar tentando, né, tudo que a gente comprar, ficar parcelando em 200 vezes, isso não é legal. É bom a gente ter um equilíbrio e buscar esses 3 pilares do bem-estar financeiro. Então são esses 3 pilares nessa ordem para que a gente tenha uma saúde financeira em dia. Exatamente. Vamos na prática? Vamos aqui, lá. ó, que eu acho que vai ficar fácil de visualizar. Boa. Com essas caixas. Então, vamos começar por essa, que é justamente a caixa do nosso salário, é o que nós recebemos. Isso. Aqui é só o pagamento ou tem algo além que vai nessa caixa? Legal. Essa caixa aqui, essa metodologia, gente, é para ter uma forma fácil de entender como fazer a gestão financeira. É uma simplificação na sua vida financeira em 8 partes. As caixas são 4 partes. A primeira é o trabalho. Então, toda a renda que você consegue, a renda do seu salário, se você é CLT, ou se você é autônomo, o dinheiro que você, né, tem de renda. Entra aqui também o 13º, se você tem, o bônus, se você tem, o vale-refeição, se você tem. Ah, os benefícios entram também. Os benefícios também entram, sim. Tá. Porque aí a gente vai calcular tudo que a gente tem disponível por mês de renda. Tô cheia da grana aqui, cheio do dinheiro tá? aqui. Então A recebi, começou dia 5, todo até mundo pra abanar, feliz, até isso. pra abanar, Boa. ótimo. Eu vou usar quanto desse dinheiro nesta caixa, que é a caixa inicial, que Aqui você precisa saber quanto de renda você tem disponível. Tá. É tudo que você tem de renda disponível. E aqui você vai anotar, R$2.000, R$3.000, não importa. Você vai saber quanto que tem de renda disponível que vai para a caixa T. E aí vem as outras 3 caixas que são importantes. A primeira caixa da emergência, que eu falei, para você ter um dinheiro para imprevistos. Então, você separar um valor para cá e ter como dinheiro para imprevisto. Quanto eu separo para essa caixa da emergência? Pelo menos 3 meses do seu custo de vida. Então, se você custa 3.000, 9.000. Claro, não é de um dia para o outro, a gente sabe que não é fácil. E você conseguir poupar uma renda e colocar, né, no investimento, colocar para poder render, para virar uma reserva, não é simples, não é algo trivial. Mas a questão aqui é o esforço, é você realmente conseguir colocar uma meta. Olha, todo mês eu vou separar R$100 para emergência.
R$ 200 para emergência. Se você faz isso durante o tempo, você consegue formar uma reserva que eu chamo de reserva da paz. Reserva da paz. Aconteceu algo, o carro quebrou, uma infiltração em casa. Eu tenho já essa reserva e não vou tirar do básico da minha saúde financeira. Exatamente, não vou tirar do básico, não vou tirar, né, de coisas que eu estou fazendo, tipo comprando um apartamento, pagando um financiamento. Não vou tirar, né, do dinheiro para coisas que são essenciais e vou conseguir cobrir a emergência. E mais ainda, não vou precisar pegar um empréstimo, que é onde as famílias se enrolam. Pega um empréstimo, não consegue pagar, aí o juros só aumenta. Então isso aqui é para você conseguir ter paz. Então 3 meses, você que é CLT, 3 meses do seu salário é o ideal que você tenha nessa caixa. Você não vai conseguir tudo isso em um único mês. Você coloca um pouquinho a cada mês. Eu só passo para a próxima caixa quando eu chegar nessa meta ou eu posso já colocar um pouquinho na caixa dos sonhos também? Olha, o ideal, tá, é que você tenha essa reserva de 3 meses. Para tudo, puxa o freio de mão, faz a reserva de 3 meses, aí dá aquela respirada acima da água e aí sim você pode começar a direcionar para os sonhos e para o futuro. Qual é a diferença do sonho e do futuro? Sonhos são coisas que têm uma data específica para acontecer e um objetivo que você quer. Quero fazer uma viagem, então eu vou fazer uma viagem daqui a 1 ano, vai custar tanto e eu vou poupar para esse objetivo específico. Tem que ter data. Tem que ter data. Tem que ter data, senão você não sabe quanto que eu vou precisar me esforçar a cada mês para conseguir completar esse sonho. Então você coloca lá o valor e a data. Daqui a 1 ano, então em 30/6/2026, eu vou completar esse sonho para as férias do ano que vem. Vai todo mundo fazer aquela viagem que a gente sempre quis, vai conhecer a neve lá na Argentina, sei lá o quê. Você fez e poupou e conseguiu conquistar o sonho. Então tem data para chegar. E o futuro é lá na frente. Então é todo o dinheiro que você conseguir poupar para emergência. Completei. Consegui conquistar os meus sonhos. Estou conseguindo. Ainda deu para conquistar o futuro? Poxa, maravilha. Pega um dinheiro a mais e invisto para o futuro. Isso seria a Previdência? Pode ser. A Previdência é um bom investimento para isso. Mas tem outros investimentos também que dão para o longo prazo. Tesouro IPCA+, investimentos também como CDBs que tem longo prazo. Então, investimentos não faltam, vale a pena olhar, vale a pena, né, conversar com a instituição financeira que você trabalha e a data de vencimento do investimento também tem prazo. Então, o investimento vai vencer em 2040, por exemplo. Lá você vai receber o teu investimento com juros para se aposentar, para conseguir ter uma renda passiva, que a gente sabe que cada vez mais difícil, né? Você conseguir uma aposentadoria boa. Você falou de custo de vida, que aqui nosso objetivo na caixa de emergência é ter 3 meses do nosso custo de vida. Mas como saber qual é o custo de vida? Vamos subir aqui para as torneiras, que acho que vai dar para entender. Aqui agora são as torneiras. O que impede você de conquistar os seus objetivos? As torneiras, é o que drena o teu orçamento. É claro que todo mundo precisa, como eu falei, pagar as contas em dia. Todo mundo tem conta para pagar. Agora, a gente tem que se atentar muito com isso daqui. Qual que é a beleza dessa metodologia, gente? Facilita a forma de você entender prioridade na tua vida. Vida financeira é prioridade. Não é só custo fixo, custo variável, custo extra, como você vê muito por aí. Você tem que entender qual gasto que você faz é mais ou menos importante para você. E de um jeito fácil. Então aqui, ó, torneira necessidades vitais. O que é isso? O que é necessidade vital, gente? Financiamento do imóvel é necessidade vital? Sim. É, porque você precisa morar em um lugar. Ou aluguel, por exemplo. Ou aluguel. O condomínio que você paga, a água que você paga na tua casa, é vital, você não pode ficar sem. Luz também. Mercado também? Sem dúvida. E o restaurante? Eu acho que o vital não. Depende, né? Depende da realidade de cada um. Plano de saúde, se você pode pagar? Talvez. Ou um remédio que você tenha que comprar? São dinheiros que você precisa ter separados nessa ordem de prioridade. É o mais importante. E isso é igual para todo mundo? O que é vital para mim é vital para você? Não necessariamente. Agora, quando você vem para a necessidade importante, aí fica cada vez mais individual. Por exemplo, o que são necessidades importantes? Coisas que eu considero necessárias, eu, minha família, você, sua família, necessárias, só que não são vitais. Vamos colocar o exemplo do carro? Sim. O carro é uma necessidade importante? Para mim porque eu tenho filho, né, preciso levar na escola, preciso do carro.
Poderia viver sem? Poderia, com certeza. Fiquei muitos anos sem carro, pegando transporte público, carro de aplicativo. Agora, para todo mundo carro é necessidade importante? Não. Tem gente que carro é necessidade vital. Que trabalha com carro, Exatamente, né? Motorista Pamela. de Pamela já aplicativo, entendeu por tudo. exemplo. Motorista de aplicativo, a pessoa que trabalha com o carro, faz a renda Aí dela. viria para cá, então. Viria para cá, seria Certo. necessidade vital. Ah, tem gente que fala, não, Thiago, eu não preciso de... Para mim não é nem necessidade. Para mim, carro é totalmente... Pronto, então ela vem para cá. Desejo importante, ou nem é desejo importante, é supérfluo. Então, você concorda que isso é algo que você precisa analisar e colocar em ordem de prioridade? Sim. Internet, por exemplo, é necessidade importante, mas para muita gente é vital, porque trabalha em casa, trabalha com internet, faz a renda com a internet em casa. Estudo, você acha que é só importante, não é vital? Olha, a escola das crianças. Então, um bom exemplo. Pagar uma escola particular para criança. Para uma família de baixa renda, pode ser uma necessidade importante, mas que ela não vai ter a condição. Então acaba virando algo que não é vital. Você entende? Sim, porque ela pode estudar na escola pública, sem problema nenhum, né? Outras famílias vão colocar como necessidade importante ou necessidade vital, porque aquilo é uma prioridade. Agora, educação, via de regra, não é uma necessidade vital porque você vive sem uma escola particular. Se acontecer algum problema, você ficou sem renda, se Deus quiser isso não vai acontecer, mas vamos supor que aconteceu um problema. Você tem que manter os custos vitais. Você não pode ficar sem a sua casa, você não pode ficar sem pagar a tua água, senão vão cortar a tua água. Você não pode ficar sem ir no mercado. Então isso daqui você tem que ter clareza de quanto custa. Aqui entra também a academia, que você pode substituir por uma caminhada no parque, que é gratuita, de graça, né? Com Tô certeza. sem dinheiro, risca. E o que seria esse último? Aqui é educação. Educação também, junto. Seria educação formal e educação informal, né? Cursos extras. O inglês. O inglês, a natação, educação como um todo, né? Que dá para cortar também. Que dá para substituir, dá para cortar, dá para manejar. A ideia aqui é você ter uma clareza e manejar melhor o seu orçamento. Até agora estamos em torneiras muito importantes, mas daqui para frente essas torneiras vão ficando mais opcionais. Exatamente. De acordo com isso aqui, ó, com o seu dinheiro. Exatamente. Desejos importantes, o que você colocaria aí? Aí cada vez, olha, quanto mais para cá vem, mais pessoal fica, certo? Então, por exemplo, desejos importantes. Aqui tem um bolinho, né? Festa de aniversário. É importante fazer uma festa de aniversário? Mas é um desejo, certo? Certo. Não é uma necessidade. Contando que você tem que priorizar. Então, quanto que você vai gastar numa festa de aniversário para o seu filho? Aí vai de acordo com o seu orçamento. Eu vejo gente que gasta muito mais dinheiro do que deveria numa festa de aniversário. Vejo todos os dias. Trabalho com educação financeira há muito tempo. É ruim? É ruim, porque a pessoa fica sem condições de investir na emergência, no futuro, nos sonhos. Mas é um sonho para mim uma festa de aniversário. Então planeja. Planeja direitinho e não gasta dinheiro Afinal, extra. aqui tem data. Você tem uma data para planejar, para conseguir chegar nesse momento de forma mais organizada. E dá para negociar, dá para economizar sempre. Aqui seria compras, esse sapatinho? Compra, por exemplo, sapato. É um desejo importante? Para muita gente é. Então se planeja aqui. E aí presentes para as pessoas, videogame. Isso, gente, é o seguinte, cada pessoa vai ter que olhar para os seus gastos e colocar na prioridade. Porque todo mundo quer tudo, né? Eu quero tudo, tudo para mim é importante. Se tudo para você for importante, nada é importante, você nunca vai ter o que é importante. Sem dúvida. Faz sentido? Com certeza. E como eu calculo o custo de vida? O custo de vida envolve tudo isso ou não? O custo que você tem envolve tudo isso, só que, lembra que você tem que ter os objetivos aqui? Então, quando você faz essa metodologia, você começa a entender prioridade, como eu já disse e repeti, e aí você, poxa, se eu tenho uma meta de poupar para emergência aqui nessa caixa da emergência e não está sobrando nada com meus gastos, eu tenho que cortar alguma coisa aqui. Então o custo de vida ele seria necessidades vitais e importantes. Exatamente. Esse é o custo. Esse é o custo mínimo que você tem que considerar. E mesmo assim tem espaço para você mexer. Você pode olhar muitas vezes, poxa, meu aluguel está muito caro, será que eu posso renegociar? Ou meu financiamento está muito caro, eu posso tentar trocar. Tem muita gente que às vezes perde renda e demora muito tempo para tomar uma decisão como essa. Né? Ou continua tendo o hábito de fazer compras supérfluas no mercado. E aí isso daqui que era para ser vital,
tem um gasto muito grande de compras e a pessoa não olha, não compara preço, não faz lista. E aí na hora que vê está drenando a tua capacidade, né, financeira no mercado. Ou tem 2 carros em casa e não fez a conta de quanto que custa o IPVA, o seguro. Corta um. Poxa, tira um carro. Então isso daqui, gente, não é uma regra que todo mundo tem que seguir a mesma, justamente porque ela dá para você o espaço para você entender como é que está o seu dinheiro. E aí você ter a coragem de tomar a decisão, que é o mais importante. E aqui você entendeu com o Papai Financeiro e agora você pode pegar o seu extrato e grifar mesmo, não é isso? Isso. Grifar cada um desses itens e colocá-los em cada uma das torneiras. Exatamente, essa é a atividade para você fazer aí em casa. Pega o teu extrato, puxa o teu extrato, simples mesmo, e começa a marcar o que para você é necessidade vital, necessidade importante, desejo importante, supérfluo, e começa a ver os seus sonhos, né? Poxa, eu gosto de chocolate e como chocolate o tempo inteiro. São desejos importantes, não é um sonho. Como é que é um sonho? Eu vou visitar uma fábrica de chocolate lá no Rio Grande do Sul. É um sonho. Sim. E aí você vai planejar esse sonho. E aí é legal que você vai entender por onde o seu dinheiro está indo embora, né? Porque Exato. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não sei como eu gastei tudo. Com as torneiras você vai entender. É isso e aí. vai entender mais também no @Papai Financeiro. Temos um livro aqui do Papai Financeiro. Conte pra gente que livro é esse. Esse é o Emoções Financeiras. Eu lancei esse livro em 2023. Ele fala sobre como as nossas emoções são totalmente a base da decisão financeira. Ou seja, em outras palavras, a gente toma decisão financeira com base na emoção. É o coração que toma a decisão para o bem ou para o mal. A gente pode e consegue, se a gente quiser, olhar para as nossas emoções, analisar o nosso perfil, né, de como a gente lida com o dinheiro e a partir daí a gente consegue equilibrar as decisões, parar de se arrepender com coisas que a gente não deveria ter feito, começar a planejar um pouco mais, equilibrar um pouco mais a vida financeira, porque isso nos dá mais paz de espírito no presente e nos dá mais condições de conquistar coisas no futuro, que é o mais importante. É isso que queremos. Né? Tiago Godoy, é o Papai Financeiro, @Papai Financeiro. Um prazer, viu? Prazer foi meu. Muito obrigada.